Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Obrigado, pastor Renan, pelas palavras. Você vai vendo que você está ficando velho, né? Quando o diretor da escola fala que eu já fui professor dele. Aí é luta. Mas aleluia, glória a Deus por isso, amém? Com certeza Deus tem grandes coisas para fazer e tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu louvo a Deus, né, por poder estar por mais um ano participando deste reencontro. Tem muitos anos que eu tenho ministrado aqui. Eu sempre procuro ter uma palavra para ministrar ao coração dos irmãos. E esses dias Deus tem falado muito comigo sobre algo. Eu quero falar, né, aqui aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sei que você já deve estar cansado de comprar livro, mas você tem que entender que o seminário é para isso. Quem está formando, né, é bom que você vai ter uma coleção de livros aí. Mas eu acabei de lançar um livro, ele na verdade ficou pronto essa semana, é um livro que eu lancei junto com a minha esposa. É o primeiro livro que nós estamos escrevendo juntos, e chama As Estações do Amor. Volume 1, que vai ter volume 2, 3, 4, 5. E é um livro que ficou bom, eu gostei muito dele. E se você quiser estar adquirindo ali no final, amém? Com certeza pode abençoar muito a sua vida. É um livro que ele ficou um pouco diferente, porque tem dicas práticas, né, do que você fazer em cada estação. Nós também colocamos uma oração, uma devocional ali para ser feito no final de cada capítulo lido, e também um lugar ali para você fazer as suas anotações, amém? Nós levamos ele para São Paulo, que nós estávamos lá ontem, né, eu e ela fomos pregar lá, o que nós levamos vendeu tudo. Podia ter levado mais. O pessoal gostou bastante e foi uma grande bênção, tem sido uma grande bênção, amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero ministrar algo que Deus tem compartilhado comigo nesses dias, porque eu acho que a grande maioria aqui está se formando esse ano, amém? Quantos aqui estão formando esse ano? Então, a grande maioria está concluindo essa etapa da sua vida. E, com certeza, foi uma etapa muito maravilhosa, né? O seminário é um negócio assim extraordinário, aquilo que Deus faz, né? A quantidade de coisas que você aprende. Eu, né, dou muita aula, hoje dou menos aula do que eu já dei na minha vida. Teve tempos aí que eu dava 5 aulas no dia, para você ter ideia. Então, sempre gostei muito de ministrar aula. Só que depois que eu me tornei pastor de governo, também fui colocado ali à frente dos radicais livres, tive que diminuir um pouco o ritmo, mas eu ainda dou aula. Estou falando que tiveram alguns que falaram: pastor, formei, não tive aula, né, com você, porque não deu. Hoje eu dou menos aula do que eu dava, mas eu gosto muito de ministrar, gosto muito de dar aula, mas hoje eu não consigo da maneira como eu fazia antes. E eu realmente acredito que a conclusão de uma etapa na nossa vida, ela é fundamental. Ela é fundamental, primeiro porque, com certeza, você hoje tem o privilégio de poder dizer: eu concluí. Você sabe, eu me lembro de um irmão que andou comigo, o nome dele é Jefferson, quando eu era pastor ainda de rede. E o Jefferson era uma pessoa muito limitada, a gente chama ele de Jefão. Muito limitado, né, cheio de limitações na vida. E eu lembro quando ele converteu, ele fez o cursão. E aí ele fez o cursão, foi uma bênção. Eu nunca esqueço do dia da formatura dele no cursão. Ele estava lá se formando e eu encontrei o Jefão chorando. Sabe? Chorando horrores. Aí eu falei: Jefferson, o que foi? Você está chorando por quê? E ele: pastor, um dia minha mãe disse que eu nunca iria concluir algo na minha vida. Hoje eu formei no cursão. Aí Jefão entrou no CTL, não teve nenhuma falta. Até dei um prêmio para ele por causa disso. E aí ele foi concluir o CTL. No dia da formatura está lá o Jefão de novo, chorando horror. E eu: o que foi, Jefão? O que você está chorando, pastor? Um dia minha mãe disse que eu nunca ia concluir nada. Eu concluí o cursão e agora eu concluí o CTL. E você sabe, ele era muito limitado, muita dificuldade, não estudou direito, não se formou, né, não fez nada. E aí ele entrou no seminário, mesmo cheio de limitações.
E sabe o que é poderoso? O Jefão formou no seminário também. Foram 2 anos, se formou, e no dia da formatura, o que você acha que ele estava fazendo? Chorando muito. E eu acho que foi poderoso. Eu estou contando isso para você, porque realmente é muito bom quando você pode concluir algo. É muito bom quando você pode dizer que você concluiu um ciclo. Você realmente conseguiu concluir algo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Entende? Por que eu digo isso? Porque nosso Deus é um Deus de processo. É um Deus que estabelece na nossa vida processos. E esses processos são importantes demais. Por quê? Porque todos eles têm uma razão e um porquê. Deus estabelece coisas na nossa vida para que nós possamos caminhar nesses processos. E ao concluir esses processos, nós possamos sair diferentes. Muito mais fortes, muito mais maduros. Entende? Com a fé muito mais firme, muito mais convicção. E eu sempre gosto de entrar no primeiro período, eu também gosto de entrar lá no último período do seminário. Por quê? Porque é impressionante a mudança dos irmãos. Né? O primeiro período é aquela dificuldade, dúvidas, eles querem saber tudo. Aula de Gênesis eu já pedi para não dar nunca mais na minha vida. Eu dou aula de Êxodo, Gênesis não. Porque eles chegam lá, eles querem tirar todas as dúvidas da vida. Já viu? A aula não rende, eles querem saber tudo. Aí eu falei, Gênesis, não quero mais, me coloque em Êxodo, porque já tiraram as dúvidas que eles tinham que tirar. E agora eu vou... Porque é impressionante. E eles chegam lá cheios de dúvidas, mas aí quando chega no 4º período, é outra coisa. Impressionante, você olha para eles tão maduros. Você olha para eles e percebe que aquele processo valeu a pena. E certamente é assim que vocês estão hoje, nesse momento aqui da vida de vocês. Percebe? Maduros, com conhecimento, com sabedoria, adquiriram muitas coisas durante todo esse período. E isso realmente tem que ser comemorado. Eu fiquei muitos anos ali à frente da escola e eu achava muito bom esse momento aqui. Eu cuidava também da formatura, dos reencontros. Eu achava poderoso esse contato com os irmãos no último período, na formatura, porque é muita coisa. Vocês estão tirando foto para convite de formatura, e aí vocês ficam juntos, estão fazendo um ensaio. Agora participo do reencontro, a formatura está chegando, é perfeito, é um momento assim, de celebração. É um momento de muita alegria, é um momento que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E você precisa viver esse momento da sua vida. Você precisa realmente de desfrutar do que Deus está fazendo hoje. Por quê? Porque cada momento, cada etapa tem um propósito. Cada fase da nossa vida tem um propósito estabelecido por Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Projeta para mim, se tiver como, Daniel, capítulo 2, versículo 20. Daniel 2, 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Falou, vou ler lá, você acompanha comigo. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o... É Ele quem muda o tempo. É Ele quem muda as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Eu acho poderoso esse texto da palavra de Deus, porque Daniel fala algo aqui extraordinário. Primeiro, ele deixa claro que existe um Deus que é soberano, que existe um Deus que está no controle, que existe um Deus que ordena as coisas. E é muito importante que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, saiba disso. Existe um Deus que é soberano sobre tudo. Nós estamos debaixo dessa soberania, desse Deus que é poderoso, desse Deus que ordena, que coordena e que está no controle. E isso deveria gerar no nosso coração o quê? Conforto. Existe alguém maior que está no controle. Existe alguém maior que tem o poder para fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele é soberano. Mas aí Daniel vem e fala algo extraordinário também. Daniel deixa claro algumas coisas aqui no versículo 21. Que por mais que Deus permita, e por mais que Deus nos dê muita liberdade, e por mais que o homem tenha controle
sobre muita coisa, eu quero te falar algo. Existem algumas coisas que o homem não tem controle nenhum. Nenhum. E o que Daniel deixa claro aqui, que não está no controle do homem, primeira coisa, é o tempo. Nós não temos controle sobre o tempo. Você sabe, se tem algo que está no controle de Deus, e é Ele quem determina, é o tempo. Significa que todos nós fomos colocados numa linha temporal, chamada de Cronos, que Deus estabeleceu sobre cada um de nós. Nessa linha temporal chamada de Cronos, Deus estabelece marcos proféticos. Por exemplo, formatura do seminário na sua vida é um marco profético. Casamento, marco profético. Nascimento do filho, são marcos na sua vida. Coisas que Deus vai estabelecendo sobre você, para que você possa viver, para que você possa concluir etapas, para que você possa andar em processo que Deus estabeleceu. Por outro lado, ele diz também que é Deus que nessa linha temporal, chamada de tempo, que Deus estabeleceu sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Presta atenção, olha para mim. Deus também estabeleceu estações. Pastor, o que são estações? Períodos de tempo na nossa vida, com um propósito, onde Deus quer nos ensinar e ao mesmo tempo espera de nós respostas. Então, cada estação da sua vida é determinada para isso. Para quê, pastor? Porque Deus está querendo desenvolver algo em mim. Deus está querendo que eu aprenda. Deus está querendo que eu tenha, que eu comece, que eu aprenda, que eu desenvolva e que eu conclua. Para que então eu possa ir para um próximo nível. Para que então eu possa viver uma nova estação. Então, Deus faz isso na sua vida. Então, presta atenção, há estações na vida. Há um tempo estabelecido. E há estações que Deus estabelece para que nós possamos caminhar nelas e dar respostas certas. E eu acredito também que as estações foram determinadas sobre a nossa vida para que a vida não seja uma mesmice. Entende? Para que haja diversidade, para que as coisas realmente, para que haja uma dinâmica poderosa nessa ação completa de Deus. A coisa fica muito melhor quando há estações, quando muda. De repente você está vendo uma estação, de repente as coisas mudam. Deus estabelece algo diferente. E sabe o que é mais chocante? Eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo determinar nada. Eu não consigo determinar a estação que eu estou vivendo. Eu não consigo falar, eu ir lá e controlar esse negócio. É impossível para o homem controlar o tempo. É impossível para o homem determinar as estações. Eu sei que nós estamos acostumados a ver em filmes, viagem no tempo, pessoas que vão no futuro, regressam lá no passado, mas isso é impossível. Não tem jeito. Tempo é algo que uma vez que passou, passou. Agora, por que Deus estabelece isso na nossa vida? Por que o tempo é determinado por Deus? Por que Deus estabelece todas essas coisas? Porque no final de tudo, Deus tem um propósito. Tem algo que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. E eu vou te falar uma coisa muito séria nessa manhã. Não é sobre você fazer uma história. Eu sei que tem muita gente que fala, eu estou escrevendo a minha história. Não. Eu nunca quis escrever a minha história. Eu quero viver a história que Ele escreveu para mim. Eu quero viver a história que Ele já determinou. E essa é a coisa mais maravilhosa da vida. É quando você pode dizer que a história que você vive é a história que Deus quis. Eclesiastes 3:11 diz que tudo é perfeito quando acontece no seu devido tempo. Então existe um tempo perfeito de Deus para tudo. Sabia? Se as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, da maneira como elas têm que acontecer, estabelecidas por Deus, então nós temos algo perfeito. Então, eu estou dizendo para você que existe um plano perfeito de Deus. De um Deus que é soberano e poderoso, e que determinou sobre a nossa vida tempo e estações. E quando se trata disso, nós não temos controle nenhum. A última coisa que ele fala, que é Deus que determina, são os líderes. É Deus quem estabelece reis e é Deus que remove. Sabia? Por que é Deus que determina? Por que é Deus que coloca? Porque quando se trata de liderança, deixa eu falar uma coisa para você, não existe história tal, mas os homens que têm que escolher. Na vida da igreja não existe isso. Nós não votamos para eleger pastores, para estabelecer líderes, para colocar discipuladores. Não, nós reconhecemos quem Deus está levantando.
Entende? Por isso que a liderança espiritual ela não é baseada em preferências pessoais. É baseado naquilo que Deus estabeleceu. Se fosse por Samuel, ou pelo pai de Davi, Jessé, Davi não seria o rei escolhido. Mas por que foi Davi escolhido? Porque foi Deus que escolheu. Porque foi Deus que estabeleceu. E é por isso que quando se trata disso, você deveria ficar em paz. Sempre falo para as pessoas que às vezes elas estão aí caminhando e desejam posições de liderança. Eu falo, fique em paz. Fique em paz, porque Deus é quem estabelece, Deus é quem coloca. E uma vez que Deus estabeleceu e colocou, cabe a nós simplesmente reconhecer. Amém. Sabe, eu louvo a Deus. Eu me lembro, o pastor Aloysio, muito sábio, né? E sempre nas nossas ordenações pastorais acontecia algo. Os pastores, quando iam ser ordenados, eles agradeciam todo mundo. Ah, obrigado, minha mãe, meu pai, todo mundo, tá vendo? E eles viraram para o pastor Aloysio e falavam, obrigado, pastor, porque o senhor acreditou em mim. Até o dia que ele ficou bravo, pegou o microfone e falou, irmãos, eu nunca acreditei em você. Quem diz que é eu que tenho que acreditar? Eu não acredito, eu só reconheço quem Deus estabeleceu. E é isso mesmo. Seu ministério não deveria ser fundamentado em homens. Porque não foram os homens que te colocaram lá. Foi Deus. E é isso que sustenta. Sabe o que sustenta meu ministério e as posições que Deus tem estabelecido na minha vida? É Deus. É Deus. E eu tenho que ficar confortável com isso. E você também deveria. Porque na sua história vai ser assim. Deus determina. Deus estabelece. Deus coloca. Nós só reconhecemos quem Deus está levantando. E é assim para tudo que tem a ver com liderança. Quem está entendendo o que eu estou falando? É assim que funciona. Essa é a maneira de Deus. Deus escolhe. Por isso que você tem que ter muito cuidado para não se encher de justiça própria, quando outros às vezes são colocados e você fica pensando, por que não sou eu? Não deixe a justiça própria tomar o seu coração. Entende o que eu estou falando? Só reconheça. Se Deus levantou, está tudo certo. Tem um livro, aconselho você comprar ele. Eu gosto muito de ler. Tem um livro que eu leio ele quase todo ano. Eu gosto de ler ele porque ele é um livro que me ensina muito. É um livreto, na verdade, um livro, né, poucas páginas, chama O Perfil de Três Reis. Eu, se eu fosse você, comprava ele e lia. É um best-seller, um dos livros mais vendidos. E ele conta, ele faz uma espécie de... ele não fala exatamente as histórias, apenas as histórias que estão na Bíblia. Ele constrói histórias, falando sobre três reis na Bíblia. Mas é muito legal, muito bacana o entendimento do livro, porque é baseado em muitos princípios que nós cremos. E ele fala de Saul, ele fala de Davi, e ele fala, não sei se não é de Salomão não, é Saul, Davi e Absalão. Saul, Davi e Absalão. São o perfil de três reis, porque Absalão chegou a reinar também por um tempo, ainda que era um rei usurpador. Mas eu acho poderoso no livro, porque tem, por exemplo, tem um momento no livro que eu acho fantástico, que é quando Absalão ia vir tomar o reino de Davi. E aí Joabe chega nele e fala, meu rei, seu filho está vindo tomar o seu reino, o senhor não vai fazer nada. Aí ele fala assim, eu não fiz nada para estar onde eu estou. Foi Deus quem me colocou aqui. Aí ele fala, se Deus quiser, é Ele que vai me defender. Porque se eu não fiz nada para estar, eu não tenho que fazer nada para defender. Mas ele fala também, mas se Deus quiser que eu saia, então está tudo certo. Entende o que eu estou falando? Você deveria ter essa postura. Quando se trata de Deus, é isso. Nós só reconhecemos o agir dele. Mas não é disso que eu quero falar, só estou explicando isso para você. Agora, do que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre os dois primeiros que eu mencionei aqui. Eu quero falar sobre tempo. E quero falar sobre estações. Por quê? Porque, como eu disse para você, você hoje está concluindo uma etapa da sua vida. A maioria aqui está concluindo uma etapa, outros estão começando uma etapa. E é muito importante que nessa dinâmica desse processo que Deus estabelece, que você busque em Deus sabedoria. Sabedoria para quê, pastor? Sabedoria para discernir o que você está vivendo. A Bíblia fala que o sábio é aquele que sabe discernir o tempo. O que é isso? Compreender o que está acontecendo.
Você sabe, é tão interessante porque essa compreensão do tempo na nossa vida é fundamental. Por quê? Porque, como eu disse, não há o que fazer em relação ao tempo. Então, se não há o que fazer em relação ao tempo, deixa eu te falar uma coisa, um princípio poderoso. Faça algo no tempo que você está vivendo. Então, se uma estação de Deus foi estabelecida sobre a minha vida, e eu não consigo mudar, alterar, nada, então eu tenho que me adaptar. A vida espiritual é uma adaptação ao que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Entende? Se Deus estabeleceu que eu estou vivendo tal estação, é ela que eu vou viver. Agora, eu preciso me adaptar, porque se eu não me adaptar à estação que eu estou vivendo, não tiver discernimento, não der as respostas que eu tenho que dar hoje, eu não vou passar para o próximo nível. E aí, muitos, infelizmente, nessa história, acabam atrasando muitos processos na vida. E por que às vezes processos são atrasados? Porque você não discerniu o momento, o tempo que você está vivendo. E aí é por isso que algumas coisas, elas acabam não avançando quando deveriam. Mas se eu tivesse a sabedoria e buscado em Deus o entendimento e a compreensão do tempo, eu conseguiria responder, entender o que eu estou vivendo, e eu daria as respostas certas que eu preciso dar hoje, para que eu possa mudar a estação, para que eu possa caminhar para um próximo nível, e para que eu possa concluir processos e etapas. Porque o problema de muita gente é isso, não conclui. Estaciona. Entende? Não vai, não avança. Não rompe, não compreendeu. Deus, ele quer que você mude. Ele quer que você seja transformado. Eu achei poderoso o pastor Luiz esses dias. Ele estava falando, estava pregando. E alguém criticou ele. Não sei se vocês estavam lá nesse dia. Alguém disse para ele: pastor, o senhor mudou. Porque lá no passado não era isso que o senhor falava. Ele falou: mudei mesmo. Ele até brincou: eu sou uma metamorfose ambulante. Mas o que ele está falando? Eu preciso de mudar. Agora, por que eu tenho que mudar? Porque eu ainda não posso me julgar completo, pleno. Eu não cheguei à estatura do varão perfeito para dizer que eu já sei tudo, que não aprendo mais nada. A nossa vida é um aprendizado constante. Eu estou dizendo isso para você está concluindo o seminário, talvez você pense: agora eu já sei tudo. Sabe? Agora que você... Deixa eu te falar uma coisa muito séria, presta atenção. Você sabe quando que você sabe se você está tendo revelação de Deus ou não? É quanto mais você sabe, menos você acha que sabe. Se quanto mais você aprende, menos você acha que sabe, é sinal que você está tendo revelação de Deus. Agora, se você está aprendendo e você está se considerando soberbo, porque eu sei, é sinal que você não aprendeu nada. Paulo diz que você ainda não aprendeu como convém saber. Porque a verdadeira sabedoria, acredite em mim, ela não torna você exaltado. Muito pelo contrário. Ela leva você a ser mais humilde. Isso é sabedoria de Deus. Então você não deveria se julgar sabedor. Eu sei agora, ninguém me ensina mais nada, né? Pastor Renan está aqui, o que ele falou é verdade. A vida toda, quando eu dei aulas, e às vezes as pessoas perguntavam: nossa, pastor, qual que é o segredo de uma boa aula? Eu falava: o segredo de uma boa aula é aprender. Isso é o segredo de uma boa aula. Porque a partir do momento que você para de aprender, você não serve mais para ensinar. Porque só pode ensinar, só está apto a ensinar quem tem um coração de aluno. Então você deveria preservar um coração de aluno a vida toda. Nunca parar de aprender. O que o pastor Renan falou é verdade. Sabe como é que eu dou aula? Como é que eu preparo aula? Eu ouço o pastor Luiz. Eu pego as aulas que ele deu no passado e ouço. Eu já ouvi as aulas de Romanos umas 500 vezes. Eu sei hoje Romanos de... Porque assim, eu já ouvi tanto, mas tanto. Minha esposa não aguenta mais ouvir Romanos no carro. Ela fala: por que você está ouvindo isso de novo? É porque eu vou dar aula. Mas você já ouviu no semestre passado? Eu vou ouvir de novo. Você já ouviu tantas vezes, você aprende sempre algo novo. Acredite, aprendo. Porque é impressionante como a palavra de Deus é assim, ela não dá para você medir a profundidade da sabedoria, do entendimento. Por quê? Você tem que manter esse coração ensinável. Não julgue, sabedor de alguma coisa. Mas entregue-se realmente a esse agir que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então hoje você está se formando, significa que uma nova etapa está começando. Entende? Algo novo está diante de você. Agora, se algo novo está diante de mim, o que eu deveria fazer?
Quais são as atitudes que eu deveria ter se eu quero viver uma nova estação na minha vida? Um novo ciclo, um recomeço. E eu quero rapidamente mencionar com você alguns princípios que eu acredito que são princípios importantes para que você possa caminhar para uma nova etapa da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí eu quero que você abra sua Bíblia, agora, lá no livro de Josué, capítulo 3. Eu quero usar esse texto para mostrar para você quais são as atitudes que nós devemos ter se nós queremos discernir o tempo e avançar para um próximo nível. Amém, meus irmãos? Eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo hoje, mas acredite em mim, Deus sempre quer te levar para um próximo nível. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique estacionado lá, esperando. Mas é importante que nessa caminhada com Deus, você possa buscar sabedoria, discernimento. Amém? Então vamos lá. Olha o que diz. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passasse. Então presta atenção, isso aqui é muito importante. Os irmãos são seminaristas, e você já deve estar familiarizado com essa história. E você deve saber exatamente que ponto da história nós estamos. Que ponto que é esse? Quem sabe dizer? 40 anos se passaram. Uma nova geração surgiu. Deus agora coloca eles diante da promessa, diante de Canaã. E aí Deus agora vai fazer com eles o quê? Uma transição, uma mudança de nível. Uma nova estação está chegando, um novo tempo está chegando. E aí Deus agora estabelece alguns pontos importantíssimos. E Ele diz, antes de passar, primeiro, é preciso descansar. Entende o que eu estou falando? Antes de passar para um próximo nível, descansa. Você sabe, eu já vi tantas pessoas falarem isso, que às vezes elas estavam vivendo algo, estavam diante de uma promessa e a promessa nunca chegava. Sabe quando que passaram? No dia que descansaram. Porque o descanso sempre é a primeira coisa. Deus quer que você haja, mas primeiro Ele quer que você descanse. Depois que você descansar, então você vai agir. Porque nós agimos no descanso. É um paradoxo, eu sei, mas é assim que funciona. É mais ou menos assim, primeiro você senta, depois você anda. Lembra dessa história? Já, quem foi aluno meu deve estar lembrado disso. Com Deus é assim, primeiro, Efésios, lembra das aulas de Efésios? Como que Efésios começa? Mostrando que nós estamos assentados, não é verdade? Aí ele diz, você está assentado, sim ou não? Mas aí lá no capítulo 4, agora ele fala o quê? Agora anda. Mas primeiro você sentou. Geralmente a lógica é, primeiro eu levanto, para depois andar. Mas a lógica bíblica é, você senta, para depois andar. Entende ou não o que eu estou falando? Então ele fala, descansa, espera. É muito importante que você saiba que com Deus é assim. Tem hora que Deus vai falar para você ir, tem hora que Deus vai falar para você parar. E você tem que ter essa percepção espiritual, para não ir na frente de Deus, mas também para não ficar quando Ele vai. Percebe? Lembra do povo de Deus no deserto, sendo guiado por uma nuvem? A nuvem andava, eles andavam, a nuvem parava, eles paravam. E assim com Deus. Então eu vou te falar uma coisa, tenha uma percepção do que Deus está fazendo, para que você possa se mover junto com Deus. E você não vai errar. O segredo para não errar é se mover junto com Ele. É estar atento ao que está acontecendo. E ter uma percepção espiritual da sua vida e dos processos que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Eu já vi muita gente errar por causa disso. Muita gente errar por causa disso, porque não teve essa percepção. Você sabe, é como quando você está dirigindo. E aí lá enquanto você dirige, tem lá as leis de trânsito, tem lá o semáforo. Aí o semáforo determina se eu devo ir ou se eu devo parar. Deus é o semáforo. E Ele vai determinar quando você tem que ir, quando você tem que parar. Porque sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, é que se o semáforo abrir e eu parar, eu vou parar tudo, vou parar o trânsito, vou parar quem está atrás de mim também, às vezes não vai conseguir passar. Vou atrapalhar a vida de um monte de gente, a minha também, porque eu não fui. E é horrível. Mas também você tem que tomar cuidado, porque se o sinal fechar e você for, você provoca um acidente. Então toma cuidado.
Na vida toma cuidado. Só vá quando ele falar para ir. Aí você vai. Mas quando você sentir que é hora de ficar, então fica. Pastor, como que eu sei disso? Você vai ter uma percepção espiritual. Qual que é a maneira de Deus falar conosco? Deus fala conosco pela paz do Espírito. Ou pelo impulso. Não é assim que funciona? Às vezes ele te impulsiona você a fazer. Outras vezes ele te gera aquela sensação de para. Então para, não vai. Entende? Agir no tempo de Deus é ter essa sabedoria e essa percepção espiritual para entender quando eu devo agir e quando eu devo parar. Agora, o que determina isso? Eu vou te falar. O que determina a minha ação e o modo como eu tenho que viver é a estação que eu estou passando. Porque cada estação tem um modo. Se está frio, você coloca uma roupa, um casaco. Se está quente, você coloca uma roupa mais fresca. Mas a verdade é que a estação determina o modo como você tem que agir. O quando você tem que ir, o quando você tem que ficar. E da mesma forma que Deus estabelece estações na natureza, no mundo como um todo, na vida, no universo, a Bíblia fala que Deus também estabelece sobre a sua vida estações. Porque quando Daniel falou isso aqui para Nabucodonosor, não sei se você sabe, foi por quê? Porque uma estação terrível estava vindo sobre o reinado dele. E ele não sabia o que estava acontecendo. E aí ele procurou Daniel, um homem sábio. E Daniel falou: rei, é o seguinte, talvez você não sabe, mas existe um Deus que determina estações sobre a sua vida. Ele não estava falando de chuva, ele não estava falando de sol, ele estava falando da vida do rei. Do tempo e da fase que o rei e o seu reinado estavam passando. Por isso, assim como Deus estabeleceu estações na natureza para dar uma dinâmica à vida, ele também estabeleceu estações sobre a sua vida. Porque ele quer que através de cada estação você aprenda. E você conclua o processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você sabe, antes de você caminhar para um próximo nível, é muito importante que você discirna qual estação você está vendo hoje. Eu te pergunto, qual que é a sua estação hoje? Qual que é o tempo que você está vivendo? Então, eu quero usar hoje essa dinâmica das estações da natureza para rapidamente mostrar para você como que elas funcionam na vida espiritual. E você vai perceber que as 4 estações, elas determinam um ciclo. É como se você fosse uma árvore, já viu? O que determina o ciclo de uma árvore são as estações. Já percebeu? Esses dias eu fiz questão de pesquisar na internet a mesma árvore em 4 estações diferentes. É impressionante a mudança. E assim é na sua vida. A sua vida também é uma constante mudança. Por quê? Porque há estações diferentes. E eu costumo dizer que o ciclo, e todo ciclo, sempre começa, eu quero começar do início do ciclo, na primavera. Então, pastor, o que é a primavera na minha vida? Você sabe, primavera é época de quê? O que você lembra de primavera? É época de flores. É época de cores, já viu? É colorido. É bonito. Por si só, já coloca no seu coração a vontade de agir, de fazer, de ir, já viu? Que a época da nossa vida que nós estamos mais assim, o que eu quero fazer no seu? Eu estou com vontade de agir, estou com vontade de sair. Parece que diante de mim tem centenas de oportunidades e possibilidades. Há épocas na sua vida que há muito mais possibilidades. Há época na sua vida que as oportunidades estão diante de você. Então presta atenção, primavera é época de quê? Primavera é época de oportunidade. Oportunidade. E eu vou te falar uma coisa, nessa hora, abraça a oportunidade. Sabe por que tem muita gente que os ciclos não se concluem? Porque quando a oportunidade vem, ele deixa passar. Eu vou te ensinar uma coisa espiritual aqui hoje, presta atenção. Pastor, como que eu entendo a dinâmica do tempo? Vou explicar para vocês, você não vai esquecer disso. Na sua vida existem 2 linhas que caminham juntas. O nome dessas linhas, presta atenção. A primeira, eu chamo de oportunidade. É uma linha. Agora, me entenda, a oportunidade, como eu disse, ela é uma linha, um tempo que está sobre a sua vida. Mas que não significa que eu devo agir sempre que a oportunidade está diante de mim. Presta atenção que eu vou explicar para você. Por quê? Porque existe uma outra linha chamada de Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Então presta atenção. São 2 linhas, oportunidade e... Aí essas 2 linhas estão caminhando na sua vida. E aí você tem que ter a sabedoria e a percepção para discernir algo. Discernir o quê, pastor?
o momento em que elas se cruzarem. Presta atenção. Há um momento na sua vida que oportunidade e Kairos se cruzam. Essa é a hora da ação. Quando você tiver a percepção que o Kairos... Eu vou explicar para você de uma maneira prática. Quantos solteiros nós temos aqui hoje? Tem muitos solteiros, então você vai entender o que eu estou querendo dizer. Presta atenção. O que é o tempo? Na vida do solteiro, ele tem que discernir o tempo, por exemplo, de se relacionar, sim ou não? Então, você entra na estação, no tempo de relacionar. Na sua vida, Deus determinou. Qual que é a idade? Não sei, mas requer um nível de maturidade, no mínimo. De preparo mínimo, para que você possa se relacionar, sim ou não? Deus estabeleceu, agora você está no tempo, vamos supor. Você passou pelo processo, e agora você está no tempo de se relacionar. Encontrar alguém para se casar. Amém? Bem, só que aí, presta atenção, o fato de você estar no tempo, não significa que você já vai se relacionar. Por quê? Porque está faltando a outra linha. Qual que é a outra linha? Oportunidade. Não chegou a pessoa. Entendeu? O que adianta eu estar no tempo, se não tem? Não é. Mas aí, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa muito séria. É Deus quem está no controle de tudo isso. Então eu vou te falar uma coisa. Olha para mim que isso aqui é importante saber. Quando você chegar no tempo da oportunidade, ou no tempo perfeito de Deus para a sua vida, fique atento. Porque as oportunidades vão chegar. Sabe por que às vezes, e eu vou te falar uma coisa muito séria. Sabe por que às vezes pessoas deixam o tempo passar? É porque oportunidades vieram. Mas elas desprezaram as oportunidades. Não despreze as oportunidades que Deus coloca diante de você. Se você está no tempo de viver algo na sua vida, não despreze. Eu já vi muita gente se arrepender por desprezar. Agora, o que me leva a desprezar? É ser carnal, natural, na observação. Porque tem muita gente que não se relaciona porque o camarada chega, a pessoa aparece, mas não é o meu tipo. Mas eu não sei. Eu vou te falar uma coisa muito séria, presta atenção, olha para mim. Deus envia o que você precisa. Mas às vezes não é na embalagem que você gostaria. Mas Ele envia. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre embalagem. Embalagem é só aparência, o que importa é o conteúdo. O que está lá dentro é muito mais importante. E a aparência, você pode mexer. Ou se eu mostrar, sabe, eu vou te falar uma coisa. A minha esposa foi uma mulher de fé. Porque você não tem ideia de quando ela casou comigo. Eu não tenho ideia. Se eu mostrar uma foto minha uns anos atrás, eu não sei, essa mulher teve que crer demais quando ela olhou para mim. Porque não tinha nada. Aparência zero. Mas ela teve fé, ela creu. Não, eu vou dar um jeito nesse camarada aí. Ele vai ficar arrumadinho. Mas o quê? Presta atenção. Ela teve um olhar espiritual. Ela olhou o que estava dentro. E muitas pessoas desprezam, por quê? Porque não são espirituais. São naturais nas escolhas. Eu estou falando de relacionamento, mas isso aplica a tudo na sua vida. Na época da oportunidade, no tempo que você está vivendo, se a estação que você está vendo é essa época, então, fica atento, as oportunidades vão chegar. E na hora que a oportunidade chegar, abrace ela. Porque quando você... Eu ouvi um pastor meu, pastor muito sábio, pastor Marcos Nogueira, ele dizia algo. Ele falava assim, sabedoria muito sábia do pastor Marcos Nogueira. Ele falava assim, oportunidade é cabeluda na frente e é careca atrás. Então o que ele diz? Quando está na frente você garra, porque tem cabelo, mas quando passa não tem mais como garrar. Você entendeu agora? Você entendeu a parábola? Então você sabe, oportunidade é assim. Agora, pode acontecer o contrário? Pode. Como? Às vezes, a oportunidade chega, mas tem um problema. Não está no tempo. Entendeu o que eu estou falando? E a coisa certa, na hora errada, se torna a coisa errada. Então tem que ter discernimento para compreender essa dinâmica. Então, a primavera é época de quê? Oportunidade. Não dá tempo de ler, mas depois você pode... Não, mas projeta esse texto para mim, eu vou conseguir concluir o tempo. Projeta para mim 2 Samuel, presta atenção nisso aqui, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Olha o que ele diz. Decorrido um ano, em algumas bíblias vai estar escrito assim, na primavera.
em outras versões está escrito na primavera. Na primavera, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Então, primavera era a época do rei fazer o quê? Agir. Agir. Tem guerra, você tem que ir, sair, não é época de ficar em casa. Agora olha o reizão, o que ele fez? Enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, fez o quê? Ficou em casa. Na época que ele tinha que sair. Você percebe o tanto que é sério? E aí, continua a história, vai lá. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa, daí ele viu uma mulher tomando banho. Sabe quem que era? Batseba. Aí você sabe aonde que o negócio deu. Ele foi lá, dormiu com a mulher do soldado dele que estava para a guerra, ainda mandou matar o camarada. Olha a tragédia que esse cara entrou. Sabe? E o erro de Davi, presta atenção, o erro de Davi não foi o adultério. O erro de Davi foi estar no lugar errado, no tempo em que ele tinha que estar na guerra. Sabe o que é mais chocante nessa história? Vou explicar para você. Pensa comigo, qual que é o lugar mais seguro? É lá atrás dos muros do palácio ou no campo de batalha? Se você olhar, agora eu vou voltar no que eu te falei agorinha. Não veja de maneira natural. Porque se eu olhar de maneira natural, os muros da minha casa são mais seguros. Mas naquele momento, na vida de Davi, era mais seguro estar no campo de batalha. Porque eu vou te falar, sabe qual que é o lugar mais seguro da terra? É quando você está no centro da vontade de Deus. É quando você está no lugar que Deus queria que você tivesse. Fazendo o que Ele queria que você fizesse. Esse lugar é seguro. Agora, para estar nesse lugar no tempo, tem que ter o quê? Discernimento. Sabedoria. Compreender tempo e estações é importante. Para não perder o tempo e a oportunidade. Para poder agir em conformidade com aquilo que Deus está fazendo. E aí depois da primavera, sabe o que vem na sua vida? Verão. Pastor, o que é o verão? Vou explicar para você. Verão, qual que é a característica principal? Quente, calor. Você sabe para que serve o calor? Não. Eu vou te falar para que serve calor. Calor serve para acelerar as coisas. Você já percebeu que tudo que é quente para acelerar? Vou te dar um exemplo. Febre. Sabe o que é a febre? Sabe por que você fica com febre? É o seguinte, alguma coisa entrou no seu organismo que não devia estar lá. Às vezes é uma infecção, alguma coisa. Aí o seu organismo percebeu. Aí o que ele fez? Ele esquentou, aumentou a temperatura. Para quê? Para bombear mais sangue. Para quê? Para produzir mais anticorpos. Para quê? Para extirpar aquela doença. E aí você sente isso em forma de quê? Febre. Eu vou te falar, sabe para que o verão serve? Para acelerar os processos na sua vida. Existe tempo de aceleração. Existe tempo que Deus quer que você corra. Tem época de parar, mas tem época de correr. Tem época de agir. Tem época de ter ação, de fazer escolhas. Então presta atenção, começa com a primavera, oportunidade, tem um monte de coisa, mas chega uma hora que Deus fala, agora está na hora de você agir. Faça alguma coisa. Tome uma decisão. Se posiciona. Não fica parado. Há épocas na vida que nós temos que ir mais rápido. Tem época na vida que eu tenho que correr. Então, você sabe, a igreja está correndo, mas tem gente que para. E aí fica para trás. Está todo mundo indo acelerado, mas o outro não viu, não percebeu. Então, vou falar uma coisa para você, corra na época de correr. Acelera. Deus vai fazer questão de esquentar as coisas na sua vida. Para produzir em você um fogo. Que vai gerar em você uma combustão. Para crescer e acelerar. E para as coisas ganharem um ritmo melhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então perceba. Entenda. O que mais? Estou encerrando. Levantaram a plaquinha ali já. O que mais? Presta atenção. Eu falo demais, misericórdia. Verão. Aí depois que as coisas aceleram, Deus estabelece processos na sua vida. Sabe, eu me lembro. Eu glória a Deus em relação ao meu relacionamento. Eu realmente vivi tudo isso. Fala, pastor, como que você vive isso? Eu vou te falar, a primeira coisa que eu falei. Entrega, faz o que Daniel falou ali.
Reconhece, Deus é soberano sobre tudo, sobre a minha vida. Coloca a sua vida nas mãos dele. Deixa ele estabelecer sobre a sua vida tempo e estações. Deixa ele estabelecer. Aí uma vez que Deus estabelece agora, e eu estou debaixo desses processos de Deus, eu tenho que buscar agora só a sabedoria, para agir da maneira correta. Do jeito certo. Sabe, eu lembro quando eu conheci a Carlane, foi numa época de oportunidades, de conhecer. Então teve uma época de oportunidades. Estava lá as portas abertas, foi o tempo que eu a conheci. Desenvolvi o quê? Amizade. Me aproximei, não fiquei em casa. E olha que eu era muito tímido. Muito tímido. Nossa, Deus. Mas você sabe, chegou uma época na minha vida que as oportunidades vieram. A pessoa apareceu, eu estava no tempo de casar, e agora tinha oportunidade. Eu tinha que abraçar a oportunidade. Então me aproximei dela. Me aproximei com intenção para me casar. Para relacionar, para entrar na corte. E aí veio, depois de um tempo conhecendo, conversando, o que veio logo depois? Verão. As coisas esquentaram. Eu tinha que tomar uma decisão. Não dava mais só para ficar conhecendo a amizade. Eu precisava de chegar nela e falar, vamos fazer corte. Vamos pôr esse negócio para ficar mais sério. Por quê? Porque para mim já está tudo certo. E você? Primeiro ela falou que não, mas ela falou que não porque ela tinha que dar um de difícil. Porque eu acho que a mulher tem que fazer isso mesmo, acredite. Mulher tem que dar um de... Agora não fica difícil demais, não. Você tem que ficar difícil só um pouquinho. Só para mostrar que seu coração tem valor. Para pôr o camarada para correr atrás. Entendeu? Deixa ele correr atrás um pouquinho. Demais não. Porque tem uns que deixam demais, aí vai. Aí o cara desiste, coitado. Então põe um preço, põe um valor. Minha esposa pôs valor, meu coração tem preço. Quando ela falou para mim não estava interessado naquele momento, eu falei para ela, então me deixa te conquistar. Claro, porque o homem, se a mulher tem que valorizar o coração, o homem é que tem que conquistar. Fui atrás do coração que eu queria. E aí comecei o processo de conquista. Entende? Porque verão. Chegou o verão, eu preciso de agir. Aí depois do verão, o que vem? Outono. Outono. O que você percebe no outono? Eu sei que você já pensa no fruto, mas deixa eu te falar. Outono é época que as folhas caem. As folhas caem. Lembra da música da Sandy do Júnior? Lembra? Tinha uma música de estação antiga, não sei, lembro mais ou menos como é que era. Mas ela falava que as folhas caíam. Por quê? Porque o outono, as folhas caem. Pastor, o que significa folha cair? Significa, presta atenção, que Deus está me levando para um outro nível. Está prestes a concluir um ciclo. E não tem como você concluir um ciclo, presta atenção, com coisas passadas. Tem coisa que tem que ficar para trás. Sabia? Na vida é assim. Existe uma estação que Deus usa para remover coisas. O nome dessa estação é outono. Sabe, na minha vida, quando eu estava ali, na época que eu noivei com a Carlane, que nós queríamos realmente nos casar, e Deus havia estabelecido algo sobre nós, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu falei, eu não quero me casar carregando coisas velhas. E eu fui orar, Senhor, algumas coisas eu preciso de resolver na minha vida. Algumas coisas eu não posso levar para o meu casamento. Tem coisas que eu tenho que deixar. Por quê? Porque, você sabe, Deus está te levando à maturidade, a ciclos novos. Sabe por que tem gente que nunca avança? Porque não está disposto a perder. Para avançar de nível, tem que estar disposto a perder. Como que você quer casar, mas você não quer deixar a vida de solteiro? Não adianta. Eu já vi muita gente casar sem deixar a vida de solteiro. Esses dias uma irmã mandou uma pergunta para mim no seminário que eu estava participando, lá em Anápolis. E a irmã perguntou assim, na verdade não era uma pergunta, era um desabafo. Sabe o que ela falou? Pastor, meu marido só quer ficar em casa jogando videogame e mexendo no celular. O que eu faço? Eu falei, não é o que você faz, é onde você errou. Sabe por quê? Você casou com um adolescente. Esse foi o problema. Ele não quer deixar a vida de solteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e sentia como menino. Mas agora as estações mudaram.
O ciclo mudou. Deus tem algo novo para mim. Eu deixei as coisas de menino. Tem hora que você tem que deixar. Não tem como Deus te levar para um próximo nível, para uma próxima fase na sua vida, se você está cheio de coisa. E o problema de muita gente é que não está querendo deixar. Gruda naquele trem, não dou conta. Deus quer que você avance. Mas Deus está falando, deixa algumas coisas. Não leve isso para lá. Tinha coisas que eu não podia levar para o meu casamento. Atitudes que eu não deveria levar para o meu casamento. Eu estou só dando um exemplo de casamento, que a maioria é solteiro, mas isso aqui se aplica a tudo na sua vida. Tem coisa que você não pode deixar, você não pode, Deus, não dá para você levar para a próxima fase da sua vida. Vai ser um problema sério. Entenda as estações. Compreenda o que você está vivendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas por último, já encerrando, você vai perceber algo. Então presta atenção. Primavera, oportunidades. Verão, época da ação. Outono é a época das perdas. Próxima estação, inverno. A mais difícil delas. A estação mais difícil se chama inverno. Ela é difícil porque não tem cor. Ela é difícil porque se na estação anterior era só folha caindo, nessa estação a árvore seca. Você já viu uma árvore no inverno? É seca. Se você vê uma videira no inverno, uma videira, o pé de uva, você taca fogo e joga fora, porque você acha que é mato. É um bando de galho. Eu sei porque lá na casa da avó da minha esposa tem uma. É um bando de galho enrolado no outro. Você fala, isso aqui é mato. Mas você sabe, se você for lá, na estação da primavera, é outra coisa. Se você for no outono, tem uva, é lindo. Tem uns caixão de uva. Significa o quê, pastor? Significa que há um momento na nossa vida, estações na nossa vida, que não tem fruto. É seco. É uma estação difícil, complicada, porque agora Deus está querendo te ensinar a lidar com a crise que você tem que passar para ir para o próximo nível. E deixa eu te falar uma coisa, não existe próximo nível sem antes Deus colocar numa posição de crise. A crise sempre vem quando Deus quer te levar para um outro patamar. Sempre vem uma crise. Falta de fruto. É aquele momento que você vai ter que lidar com aquela sensação de que as coisas não estão acontecendo. Nossa, antes era tão bom, era tão maravilhoso. Eu ia orar, eu sentia a presença, mas agora está seco. Eu vou orar para que tem nada. Deus está querendo ensinar algo, filho. Deus está querendo ensinar a andar não pelo que você sente, mas pelo que você crê. Porque sentimentos não são dignos de confiança. Não confie neles. Não confie no que você está sentindo. Deus nos leva para um nível de fé. Sabe, Deus nos leva para você crer sem ver. Eu não estou vendo, não tem fruto, não tem nada. É tudo muito seco. Esquisito, estranho. Eu não tenho vontade de ficar perto de ninguém. É época de introspecção. De repente, aquilo que na primavera era tão colorido, bonito e para fora, ficou feio, gelado e veio para dentro. E agora eu não consigo nem conversar com pessoas. E quando eu converso, parece que elas me machucam. Quando eu começo a buscar conselho, parece que quem me ouve não entendeu direito o que está acontecendo. Deus faz questão de tirar tudo, presta atenção, que é muleta. Todo apoio que você tinha, que é natural, Deus tira, Deus arranca. E acredite, não é porque as pessoas não te amam não, é porque o próprio Deus limitou. Deus quer que você olhe para Ele. Você estava muito acostumado a olhar para a gente, mas aí Deus tira a gente de você. Sabe, você não vai nessa época você não encontra apoio em ninguém, em nada. Você ouve a palavra, fala, eu vou no culto, vou ouvir uma palavra, talvez a palavra fala nada. Vou ouvir uma música, nada. Vou ler um livro, seco. Deus está te levando para um nível de busca, não nas coisas externas, mas nele. E para buscar nele tem que se voltar para dentro. Tem que ir lá onde ele está. Entende? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. É só Ele.
e mais ninguém. Inverno, ele tira tudo, para que você se volte somente para ele. Mas por pior que seja o inverno, e por pior que seja a crise dele, é a fase mais importante, porque é a fase de transição. Eu não sei se você sabe, mas é no inverno que a árvore não dá fruto, mas é no inverno que ela cresce para baixo. É a época que as raízes se tornam mais profundas. Profundidade é desenvolvida no inverno. É no anonimato, é quando ninguém está vendo, é quando ninguém sabe que você existe. Há momentos na sua vida que ninguém sabe da sua existência. Eu passei por momentos assim muitas vezes na minha vida. Ninguém sabe. É só você e Deus. É sua crise, é você e Ele. Ninguém está sabendo. É só você ali e você tem que ir para Ele. Mas é tão poderoso porque as raízes estão crescendo, estão aprofundando. Você está ganhando consistência, força, estabilidade, fé, dependência. Deus está te levando para um nível maior. Mas primeiro, Ele tem que levar você lá para baixo. Tem que ter raiz. Sabe por que tem que ter raiz? Porque tem fruto na próxima estação. Mas eu tenho que ter consistência para sustentar o fruto. O problema é que muita gente quer ter fruto sem consistência. Não vai dar certo. Quer se expor sem ter realidade. É loucura. Exposição sem realidade é loucura. Eu vejo muita gente querendo, eu vou escrever um livro. Deixa eu te falar uma coisa, escrever livro é uma benção. Mas o que você tem para oferecer? Quais são as suas realidades? Porque se você se expor sem ter o que oferecer, você vai se queimar. Tem que ter estabilidade. Tem que ter realidade, tem que ter posicionamentos. Deus me expôs em algum momento. Talvez hoje eu estou numa fase do meu ministério que eu estou muito exposto. Mas as pessoas hoje só veem a exposição. Só vê o que o Gustavo é hoje. Mas ninguém sabe dos processos que Deus me levou. Do tempo de anonimato. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ficou 30 anos no anonimato. Para um ministério que só durou 3. Porque o tempo do inverno tem que ser mais demorado. Vou te falar, presta atenção no que eu vou te falar hoje. Pastor, o que determina o tempo do inverno? Sabe por que determina o tempo do inverno? É o que Deus quer produzir e fazer através de você. O que Deus quer produzir e fazer através de você, no próximo nível, determina o tempo do processo, do trabalho dele na sua vida. E é por isso que para muitos demora. Eu fiz turma especial, estou encerrando já, seminário. Deus me chamou para ser pastor. Tímido, introspectivo, não tinha nada, mas Deus falou e entrei nesse negócio. Fui viver as estações da minha vida. Os processos que Deus havia estabelecido. Depois que eu me formei, eu pensei, agora vai. Você é pastor, Deus falou, estuda e você vai. Demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu vi todos os irmãos que entraram na turma especial comigo sendo ordenados. Eu vi a ordenação de cada um deles. E eu fui ficando para trás. Chegou um dia, eu orei. Senhor, será que eu tenho chamado mesmo? Porque está todo mundo sendo pastor, só eu que não. Por quê? E Deus falou para mim algo que eu nunca esqueço. Em oração Deus falou: quanto mais você entende o valor de algo, mais isso se torna caro para você. Sabe por que estava demorando? Porque Deus estava imprimindo valor. Sabe por que as coisas demoram? Porque Deus quer imprimir valor. Tem 2 coisas na minha vida que eu valorizo muito hoje. Sabe o quê? Meu casamento e meu ministério. Custaram caro. Teve valor envolvido. Ah, mas as coisas não são de graça? Nem tudo. O preço que você tem que pagar às vezes é o tempo. Deus te dá, mas tem um tempo. Tem espera, tem a fé. Tem um processo para chegar. E às vezes demora. É doído, é complicado. Mas você sabe, eu nunca esqueço disso. Quando eu assumi rede, na época, eu assumi uma das melhores redes que tinha lá no Bueno. As melhores, uma rede forte. Eu pensei, será que é para mim mesmo? Porque alguém que ficou esse tanto tempo esperando, chega uma hora que você começa a achar, não é para mim. Mas aí Deus começou a expor, começou a me colocar em lugares. Eu vou te falar, irmãos, eu louvo a Deus por eu ter entregado minha vida nas mãos do Senhor.
e ter confiado nele e nos processos que ele estabeleceu. Porque sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que hoje tantas coisas aconteceram na minha vida? Eu sou tão feliz e grato por isso. E eu não te falo isso, sabe, como alguém que está querendo aqui mostrar, não. Eu te falo isso como alguém que está querendo testemunhar, porque eu esperei muito. Mas hoje eu louvo a Deus porque realmente eu considero que, ministerialmente falando, Deus fez muita coisa na minha vida. Muita coisa. Muita mesmo. Me colocou em lugares que eu nunca pensei que eu estivesse. Sabe, me deu hoje oportunidade que só Deus sabe. E eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu era um jovenzinho que morava lá no Pará. Tímido, pobre, esquisito. Mas Deus arrancou de lá. E foi fazendo coisas na minha vida, me estabelecendo. Eu era tão tímido, que eu tinha vergonha de pregar, de falar. Sabe como que eu treinava para pregar? Você vai rir de mim. Eu pregava para almofada. Eu pegava as almofadas da minha mãe, e antes de eu ir para a célula, eu pregava para elas. Porque eu tinha que ministrar na célula, mas eu tinha vergonha. Eu era líder. Aí eu pegava as almofadas, colocava em volta, em roda, e começava a pregar. Almofadas duras, nunca se converteram. Difíceis. Terrível daquelas almofadas. Mas pregava para elas, era o jeito que eu tinha que treinar. Você sabe, um dia, quando eu fui convidado, colocado à frente dos radicais vivos aqui, eu entrei na conferência para pregar para 7.000 pessoas. Deus falou para mim: eu te tirei de trás das almofadas para 7.000 pessoas. Eu era só um jovem tímido. Estou só falando para você que vale a pena confiar nos processos de Deus. Vale a pena confiar nas estações. Eu sei, demora às vezes, mas está demorando porque Deus está construindo realidades. Quando vier a manifestação, aí você vai entender o porquê que custou tanto, por que demorou tanto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fique de pé onde você está.